O Estação da Paz de hoje vai falar um pouco sobre o sacerdócio dentro da comunidade católica Shalom. Como é feito o processo de discernimento, a formação dos futuros padres. Além disso, também ouviremos partilhas de sacerdotes sobre o caminho que trilharam e trilham neste estado de vida. Acompanhe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meus irmãos, eu sou o Padre Rintes Dagoberto, eu sou um membro da comunidade católica Shalom. Hoje estou em missão em Brasília, no Distrito Federal, e foi-me pedido uma partilha sobre o sacerdócio dentro da comunidade e o processo formativo de discernimento para o sacerdócio. A nossa vocação, a comunidade católica Shalom, como um carisma na igreja, ela contempla na sua vivência as 3 formas de vida: o matrimônio, o celibato e o sacerdócio. Essas formas de vida, elas estão também relacionadas com um aspecto da nossa espiritualidade. Nós encontramos no modelo da Santíssima Trindade essa fonte, essa distinção, né, e a missão própria de cada forma de vida dentro do carisma e da vocação Shalom. Então, nós costumamos dizer que o matrimônio se inspira no Pai, o sacerdócio se inspira no Filho e o celibato no Espírito Santo. Como é a vivência do sacerdócio dentro da comunidade? Primeiro, nós precisamos apenas fazer aqui uma distinção, porque existem sacerdotes que vivem como comunidade de vida e sacerdotes que vivem como comunidade de aliança. No meu caso, eu sou um sacerdote que vive como comunidade de vida. Bem, como é a vivência do sacerdote dentro da comunidade? Primeiro, o sacerdote, ele é um irmão entre os irmãos. E isso já fica assim explícito um pouco no próprio caminho do sacerdote dentro da comunidade. Pode ser que um padre diocesano ele sinta o chamado a ser comunidade, Shalom, comunidade de vida, mas a vivência do sacerdote é uma vivência de um membro como comunidade de vida. Ele não tem uma diferença da sua vivência pelo fato dele ser padre. Como eu dizia, ele é um irmão entre os irmãos. É por isso que, já entrando no processo formativo, nós costumamos a dizer que nós somos, antes de tudo, chamados a sermos Shalom, e dentro da vocação Shalom, nós sentimos o chamado de Deus a vivermos a plenitude do ser Shalom com a forma de vida do sacerdócio. Então, nós somos um membro da comunidade, vivemos a nossa vida fraterna, nós temos a nossa vida fraterna, a nossa vida em comum. Então, um sacerdote dentro da comunidade de vida, ele não vive numa casa sozinho, ele vive numa casa comunitária, e essa casa comunitária tem jovens solteiros, tem celibatários, tem casais, e ele vive nessa vida comunitária numa residência masculina, com outros homens, não necessariamente outros sacerdotes, mas jovens que ainda estão num processo de discernimento, jovens homens que estão num processo de discernimento do seu estado de vida, celibatários, e pode ser que tenha outro sacerdote. Mas ele vive dentro dessa estrutura. E vivendo dentro dessa estrutura, ele vive a sua manhã de oração, como todo membro da comunidade de vida, a sua vida de contemplação, a sua manhã de oração, vive a sua vida fraterna
com a dinâmica própria da vida fraterna e vive o seu apostolado dentro da comunidade. Ele tem um apostolado exclusivo dentro da comunidade. Por isso, um padre da comunidade de vida, o trabalho dele é no centro de evangelização, são os eventos da comunidade. Ele não está diretamente ligado a uma paróquia, embora um bispo possa nos confiar, e aí isso passa por um discernimento do governo, do conselho da comunidade. Mas o sacerdote da comunidade de vida, ele tem como missão exclusiva a própria obra Shalom, o centro de evangelização, a comunidade de vida, a comunidade de aliança, os grupos de oração. Então, a dedicação dele é para a obra Shalom. Então, ele vive uma vida que todos os membros da comunidade de vida vivem. Como eu disse, né, ele é um Shalom sacerdote. E isso fica mais explícito quando e aqui eu já entro no processo de discernimento e de formação do sacerdote como comunidade de vida. Ele entra na comunidade, aí o jovem, o homem que entra na comunidade é solteiro, então ele vai fazer o seu caminho de formação inicial, então de postulantado, 1 ano de postulantado, que é o mínimo, 1 ano de postulantado, depois 1 ano de discipulado na casa de formação, e depois o segundo ano de discipulado em uma missão, uma dimensão já mais apostólica, 1 ano de discipulado mais interno, e o segundo com essa característica mais externa, mais apostólica. Esses 3 anos são anos importantes onde a pessoa vai amadurecendo a sua identidade como Shalom. E após esses 3 anos, a pessoa já entra em um processo de discernimento da sua forma de vida, do seu estado de vida. Então, primeiramente, nós somos firmados neste ser Shalom. E firmados nesse ser Shalom, fazemos as nossas primeiras promessas no carisma, nós já entramos em um processo de discernimento da nossa forma de vida, para que como Shalom, eu vá plenamente servir a Deus, servir a sua obra, como Shalom sacerdote. Então, depois de 3 anos, essa pessoa ela entra em um processo de discernimento. Ela discernida que ela vai entrar num caminho para o sacerdócio, então ela faz um pedido à comunidade, e dentro desse discernimento, sendo o seu pedido aceito por meio deste discernimento entre a pessoa e as autoridades da comunidade, ela começa o seu caminho de seminário. Ela não deixa a comunidade de vida, nós não moramos em seminários diocesanos, nós continuamos vivendo como comunidade de vida com uma única diferença. Geralmente, nós temos que ir para as faculdades de filosofia e de teologia, as aulas são pela manhã, então se inverte, vai ter uma readaptação da nossa vida. Então, a nossa manhã de oração, nós estaremos na faculdade, então as nossas tardes são dedicadas à oração e à formação, com algumas noites dedicadas à dimensão do apostolado, mas nós continuamos vivendo como comunidade de vida dentro da comunidade de vida. Então, nós fazemos 3 anos de filosofia. Após o término da filosofia, nós passamos por um tempo chamado de estágio pastoral, e após, que geralmente são 2 anos. Após a conclusão desse estágio pastoral, nós fazemos um pedido e aí a comunidade retornamos aos estudos de teologia, que são no mínimo 4 anos. Então, tendo concluído os estudos de filosofia e de teologia,
nós fazemos o pedido de ordenação à comunidade. Esse pedido sendo aceito, a comunidade apresenta esse pedido ao bispo. Hoje, nós, os padres da comunidade de vida, somos ordenados na Arquidiocese de Fortaleza, onde se encontra a casa-mãe da comunidade. E aí, após sermos ordenados padres, como nós somos padres para a comunidade, né, de um ministério, de um serviço exclusivo à comunidade, após sermos ordenados, a comunidade vai discernir para nós uma casa de missão. E aí, onde tiver casa da comunidade no Brasil ou no exterior, os padres, né, da comunidade de vida são enviados para viver como Shalom, né, enviados para viver a vida fraterna naquela missão, a vida de oração, a formação naquela missão e o apostolado naquela missão. Como eu disse, pode ser, e nós temos em Fortaleza, nós temos uma paróquia, que é a Paróquia do Carmo, que é administrada pela comunidade. Mas esse pedido do bispo foi passado ao conselho da comunidade e aí foi discernido que nós assumiríamos. Mas geralmente nós temos esta vivência. Mesmo esses irmãos padres que assumiram uma paróquia, junto com eles se abriu uma casa da comunidade de vida. Porque eles vivem a vida da comunidade. Então, isso é um pouco assim resumido o caminho dentro da comunidade. Nós temos os estudos normais de filosofia, de teologia, mas com essa característica própria da nossa vocação. Nós não deixamos a nossa vida fraterna, nós continuamos morando dentro da comunidade, apenas os estudos teológicos e filosóficos nós vamos para as faculdades católicas, mas a nossa vivência continua normal dentro da comunidade, né? O tempo de estudo, geralmente aqui no Brasil, são 7 anos, 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia, e aí dentro desse caminho da comunidade, 2 anos de estágio pastoral. Então a pessoa tem aí aproximadamente uns 9 anos, né, até a sua ordenação. Mas também os seminaristas da comunidade não estudam apenas em Fortaleza. Nós temos também uma casa, seminaristas que vão para a missão de Roma. Nós temos uma casa em Roma e também outros seminaristas que vão para Lugano, na Suíça, onde nós temos outra casa de missão. Então, são essas faculdades, ou Roma, ou Fortaleza, ou Lugano, na Suíça, aonde os nossos seminaristas estudam. Vou aqui novamente dizer, né? Não deixando de viver a vida comunitária. É claro que ela vai ter que ser readaptada diante de algumas realidades dos estudos, mas sempre vivendo dentro da comunidade. E é isso que contribui para nós, né? A nossa vida fraterna, a nossa vida de contemplação, a nossa vida apostólica e a nossa vida formativa. Ela contribui no nosso processo de formação. Nós somos, o nosso caminho para o sacerdócio, ele é muito enriquecido pelo carisma, seja pela dimensão da espiritualidade, seja pela dimensão da vivência fraterna, seja pela dimensão da vivência apostólica e também pela nossa formação, o quanto contribui, não é? Nós na comunidade Shalom, todos na comunidade Shalom, temos esse chamado ao amor esponsal a nosso Senhor Jesus Cristo. Como isso nos ajuda muito, não é? Na vivência e na preparação para o sacerdócio.
Também gostaria de destacar que os padres dentro da comunidade de vida, eles são tirados dos celibatários. Então, quando nós iniciamos o nosso caminho para o sacerdócio, já ali no primeiro ano de filosofia, nós fazemos os votos temporários no celibato, de modo que quando nós vamos já próximo da ordenação, nós já temos a vivência dos votos perpétuos no celibato. Então, é outra graça que nós encontramos, essa formação na vivência do celibato também, né? E que vai enriquecer e nos ajudar muito na vivência do nosso sacerdócio. Em relação aos padres da comunidade de aliança, porque, como eu dizia, nós, como Carisma Shalom, temos a vivência da comunidade de vida e da comunidade de aliança. A diferença é que os padres da comunidade de vida, eles têm um exercício do seu sacerdócio exclusivo à comunidade. Eles vivem não só, eles se dedicam ao sacerdócio dentro da obra, exclusivamente à obra Shalom, tem esta vida comunitária, essa vida própria da comunidade de vida. Os padres da comunidade de aliança, não. Eles são padres que muitos são padres diocesanos, mas que no seu exercício eles têm a sua paróquia, o bispo confia a eles, como padres diocesanos, uma paróquia, são vigários, mas que vão percebendo também um chamado à vocação Shalom. E aí, no caminho de diálogo com o bispo, eles fazem um caminho vocacional, mas permanecendo nas suas dioceses, permanecendo párocos, mas vivendo a espiritualidade da comunidade, a vida de contemplação, a vida fraterna, mas também a sua missão. Isso daí é feito através de um diálogo com o bispo e o bispo com o responsável pelo setor dos sacerdotes e seminaristas dentro da comunidade, que hoje é o nosso Padre Denis. Padre Denis Lima, ele é o responsável do moderador geral acerca dos sacerdotes e seminaristas dentro da comunidade. Então, os padres diocesanos, os padres da comunidade de aliança, na sua maior parte, são padres diocesanos, que naquela diocese tem a comunidade Shalom, então eles têm uma participação como os irmãos da comunidade de aliança, participam de células, mas vivendo a espiritualidade Shalom, eles permanecem nas suas dioceses. Mas pode acontecer que um padre também da comunidade de aliança sinta o desejo de ir em missão. Então ele começa um diálogo com o seu bispo, apresenta a comunidade, e a comunidade pode discernir uma missão para ele, se assim for autorizado pelo seu bispo. Eu espero assim que tenha contribuído um pouco, acerca desta vivência do sacerdócio dentro da comunidade Shalom. Que Deus abençoe a todos e que esse áudio também, chegando aos ouvidos de jovens, possam também se sentir tocados e chamados a viver esta magnífica vocação, a vocação Shalom, e dentro da vocação Shalom, essa dimensão do sacerdócio. Que Deus abençoe a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs do programa Estação de Paz da Missão de Belo Horizonte, eu sou o Padre Francisco Almeida Viana, conhecido como Padre Almeida. Estou na comunidade de vida, sou membro consagrado da comunidade de vida há 27 anos e hoje estou morando em Fortaleza, na missão de Fortaleza,
no bairro de Fátima, no Shalom de Fátima. Me foi pedido que desse um testemunho neste mês vocacional sobre o meu caminho até o sacerdócio e a vivência dele como comunidade de vida. Eu entrei na comunidade de vida em 1994, quando era jovem e tinha feito já a experiência com Deus. Eu digo era jovem porque eu tenho 55 anos, mas continuo com o coração jovem. Mas aos 17, 18 anos, por aí, eu às vezes me sentia inquietado com um certo chamado ao sacerdócio, que pela vida do mundo, pelo distanciamento de Deus, foi ficando para trás. Quando eu fiz aos 22 anos a minha experiência de Deus, esse antigo chamado começou a surgir novamente no meu coração, mas eu, ao mesmo tempo, queria muito constituir uma família, me casar e ter filhos. Então eu olhava para a vida religiosa, para as congregações, para os padres, os párocos, os padres diocesanos, e não me sentia identificado. Mas quando eu tive a minha experiência de Deus, em 1987, através de um seminário de vida no Shalom, na comunidade Shalom, tudo começou a brotar novamente. Mas eu queria muito, como falei, me casar. E, olhando para a vida da comunidade, eu me senti encaixado no chamado ao matrimônio, já que a comunidade também abraça as famílias que querem se dedicar totalmente a Deus na comunidade de vida. E eu entrei na comunidade de vida, sinceramente, para constituir uma família e me dedicar como família inteiramente a Deus. Mas foi na caminhada, foi na vida de oração, na vida de formação, que eu fui percebendo novamente aquele antigo chamado que Deus me fazia ao sacerdócio e que eu, por causa do mundo, deixei de lado. Mas na vida da comunidade, na busca da santidade, na escuta de Deus, na sua palavra, através das autoridades, das formações pessoais, o Padre João Wilkes me ajudou muito, o próprio Moisés na época me ajudou também, e alguns sacerdotes também que eu posso hoje com gratidão me lembrar, Padre Jossi, de São Luís do Maranhão, Padre João de Fátima, também de São Luís, porque nesse período eu morei também em São Luís do Maranhão, me ajudaram muito para tomar minha decisão e pedir à comunidade o discernimento para ser seminarista na comunidade de vida. Então, depois de um caminho de discernimento e de retiros e de oração e de escuta, eu decidi fazer a carta pedindo para ingressar no seminário. E em 1997, morando em Quixadá, eu ingressei na filosofia, na primeira turma, depois de mais de 30, 40 anos que o seminário de Quixadá estava fechado. Dom Adélio, um bispo italiano, que na época era bispo de Quixadá, reabriu o seminário e a nossa turma foi a primeira turma. E eu tenho a alegria hoje de lembrar de alguns irmãos que já são sacerdotes, tanto na Diocese de Quixadá, como o Padre Davi, da comunidade Oásis da Paz, que iniciaram junto comigo no seminário. Então eu fiz a filosofia em Quixadá, de 97 a 99, foram 2 anos somente, e fui para Fortaleza fazer a teologia. E fiz a teologia em Fortaleza e me ordenei diácono em 2002, dezembro, e em dezembro, 22 de dezembro de 2003, me ordenei padre na comunidade de vida. Sou muito feliz, vivo a cada dia as lutas e os desafios, mas também as graças e as alegrias de poder ofertar minha vida como vocação Shalom, como sacerdote Shalom, para o mundo, para que o mundo conheça Jesus ressuscitado que passou pela cruz. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês. Olá, queridos irmãos e irmãs do programa Estação da Paz. Aqui é o Padre Carlos Eduardo, sou padre da Arquidiocese de Niterói, no Rio de Janeiro, e consagrado da comunidade católica Shalom como comunidade de aliança. Também sou conhecido mais como Padre Cadu, @Padre Cadu, nas redes sociais.
e é uma alegria poder estar falando com vocês. Aliás, quero deixar desde já, no início dessa nossa brevíssima partilha, né, porque nos pediram para resumirmos de forma muito breve a nossa história vocacional e também dentro da comunidade Shalom, mas quero deixar o meu abraço para toda a missão da comunidade Shalom de Belo Horizonte. Saudades, a gente já teve a oportunidade de estar algumas vezes aí, né, nesta missão, tanto por missões com a comunidade Shalom, como também por outras atividades, e aí aproveitamos e fizemos uma visita também, né? Uma alegria poder partilhar com vocês e também viver com vocês este mês belíssimo, que é o mês vocacional. Pois bem, estamos no mês de agosto, mês vocacional, esse mês tão rico, esse mês tão intenso para nós como igreja no Brasil, que nos ajuda, né, em primeiro lugar, a despertar no coração das pessoas essa primeira e fundamental vocação que Deus faz ao coração do homem, que é esta vocação à santidade, à descoberta da vontade de Deus para a sua vida. E dentro desta pedagogia litúrgica, digamos, e também espiritual, nós a cada domingo, dentro desse mês de agosto, celebramos ou recordamos uma vocação específica, sacerdócio na primeira semana, vocação matrimonial na segunda, vida religiosa e consagrada, e também os leigos inseridos no mundo. Cada qual num chamado que Deus faz para cada um de nós. No primeiro domingo e também na primeira semana rezamos pelos sacerdotes, né? E aí partilho um pouco como foi a minha história, né? Como é a minha história. Eu tenho 13 anos de padre, aliás, vou fazer 13 anos de padre no próximo mês, no mês de setembro, né? Já está chegando. 13 anos maravilhosos, né? 13 anos de muita alegria, de muita felicidade. Já passei por diversas paróquias, além de trabalhar também com a animação missionária na Arquidiocese de Niterói e também como seminarista missionário tive a oportunidade de ir para o Mato Grosso, um ano em missão. Sou padre diocesano da Arquidiocese de Niterói, que quando jovem, ainda sem ingressar para o seminário, tinha um projeto de vida. Eu antes nunca pensei em ser padre, né? Desde pequenininho, não, né? Eu sempre pensei em trilhar uma carreira mais no campo das artes, porque eu fazia teatro antes de ingressar para o seminário. Eu já tinha feito 14 anos, mais especificamente, de teatro, dança e música, e teatro musical. Mas num determinado momento, mais especificamente no ano de 1996, Deus me deu a graça de fazer uma experiência vocacional durante uma ordenação sacerdotal. Claro que a partir dali começaram os conflitos, os questionamentos. Seminário, carreira artística, o que devo fazer? E entrando em oração, começando no ano de 1997, o meu encontro vocacional no Seminário São José de Niterói, enfim, foi discernido o meu ingresso para o seminário. E eu sou muito grato a Deus. Eu entrei para o seminário no dia 31 de janeiro de 98, dia de São João Bosco. E ali comecei uma nova aventura na minha vida, a aventura de colocar-me inteiramente nas mãos de Deus. E sou muito feliz por isso. Já há 24 anos atrás, né? 13 anos de padre, mas desde que ingressei para o seminário, já 24 anos, né? Próximo ano, se Deus quiser, 23 anos, né? Vou fazer 24 anos que ingressei para o seminário. E nesse caminho também da vida de seminário, Deus me deu a graça de conhecer o Carisma Shalom. E aí, como padre, já no ano de 2014, porque no meu período de seminário ainda não era comum você ver padres da comunidade de aliança. As novas comunidades estavam também surgindo ainda, né, se tornando visíveis. E depois é que nós fomos também, com o passar dos anos, descobrir que existia essa possibilidade do ingresso como padre diocesano na comunidade de aliança. E bendito seja Deus. Sou muito feliz porque Deus me chama à vocação sacerdotal. Na vocação sacerdotal, Deus me chama ao carisma Shalom. E como Shalom, como padre diocesano Shalom, eu posso anunciar o ressuscitado que passou pela cruz, tendo como primazia na nova evangelização também os jovens,
como Shalom e levando esse espírito de parresia da nova evangelização para a minha vida de pastor, de pároco. Como padre diocesano, eu preciso e vivo tudo aquilo que faz parte da minha responsabilidade de pároco, como padre. Eu sou pároco, inclusive eu tenho uma paróquia. E também, como todo membro da comunidade de aliança, eu devo viver aquilo que é próprio da comunidade de aliança. Em que sentido? O padre da comunidade de aliança, ele também precisa ir à célula, às reciclagens, os retiros, os encontros próprios da vida comunitária como comunidade de aliança. É claro que, em alguns momentos, deve haver um diálogo, né? Um diálogo por quê? Porque, na mesma medida, a gente precisa estar atento à nossa missão de pastor como párocos na nossa vida paroquial. Um exemplo, no domingo, a missa comunitária. Em geral, eu, por exemplo, eu tenho em torno de 6 missas por final de semana na paróquia. 2 missas no sábado e 4 missas no domingo. Então, isso me impede de estar, pelo menos ordinariamente, na missa comunitária, na comunidade. É claro que dentro da minha agenda eu reservo pelo menos um domingo para que eu possa celebrar com os irmãos, né? Isso é uma questão só de organização, de uma questão de agenda mesmo, né? O desafio maior é esse, como talvez um casal, né? Que às vezes uma das partes não é membro da comunidade, também precisa adequar a agenda e os compromissos próprios da vida familiar com os compromissos próprios da vida comunitária, né? Então a gente vai realmente viver essa dinâmica. Mas Deus sempre ilumina e dá a graça, né? Do melhor passo a ser dado, a melhor maneira de se viver cada uma dessas realidades. E aí a gente vai vivendo a mesma graça, né? Como padre, como pároco, levando a graça do carisma para dentro da realidade paroquial também. Não transformando a paróquia, às vezes, com características que são próprias de como é celebrado, de como é vivida as realidades dentro de um centro de evangelização, que é um lugar específico da comunidade, mas na maneira de evangelizar e de conduzir a vida paroquial, o carisma é uma luz, né, que nos ajuda e, por consequência disso, as realidades se completam na vida diocesana, na vida de padre, como comunidade de aliança, porque isso se soma, nunca se divide, né? Como todos os outros estados de vida. Então, bendigo a Deus por essa vocação e que Deus possa suscitar também no coração de muitos irmãos em Belo Horizonte, em Minas Gerais, a vocação sacerdotal, e nos irmãos em geral, né, as irmãs também, principalmente, consigam despertar a consciência de que fazer a vontade de Deus é sempre o melhor caminho, é sempre a melhor escolha. Deus abençoe vocês. Shalom. E aí, gostou das partilhas? A cada um, Deus chama a se ofertar através de um estado de vida. Todos eles são importantes e necessários para a nossa igreja. E você? Qual o chamado de Deus para a sua vida? Que tal aproveitar esse mês das vocações para começar a rezar sobre isso? Aproveite e reze também por todos aqueles que são chamados por Deus para se ofertarem através do sacerdócio. Deus abençoe. Shalom.